Prepare-se para um arrepio na espinha, porque hoje vamos mergulhar em um dos casos paranormais mais assustadores e bem documentados da história, o Poltergeist de Enfield. Se você acha que sabe tudo sobre fenômenos sobrenaturais, repense. Esta história vai desafiar a sua compreensão do que é real. Tudo começou em uma noite fria de agosto de 1977, na pacata cidade de Enfield, ao norte de Londres. Uma família comum, os Hodgson, se tornaria o centro de eventos tão aterrorizantes que mudariam suas vidas para sempre. Não era apenas sobre uma casa mal-assombrada. Era sobre uma entidade que parecia determinada a aterrorizar todos que cruzassem seu caminho. Era por volta das 9 da noite, quando Peggy Hodgson, uma mãe solteira e trabalhadora, ouviu gritos vindos do andar de cima. Suas filhas, Janet, de 11 anos, e Margaret, de 13, estavam pálidas, petrificadas, alegando que os móveis estavam se movendo sozinhos. Peggy, cética, tentou acalmá-las, mas em segundos viu com os próprios olhos. Uma pesada cômoda deslizou sozinha pelo quarto, parando apenas ao bater na porta. Chocada, Peggy tentou empurrá-la de volta, mas a peça parecia presa por uma força invisível. Naquela noite, ninguém dormiu na casa dos Hodgson. Batidas ecoavam pelas paredes, brinquedos voavam, e as meninas juravam ouvir vozes vindas do escuro. Aquela noite foi apenas o começo de uma sequência de eventos inexplicáveis que duraria 18 meses e envolveria dezenas de testemunhas. A casa, no número 284 da Green Street, era uma residência britânica típica de classe média baixa. Pequena, úmida, com móveis simples, mas após aquela noite, o ambiente ganhou um ar pesado e sombrio. Portas batiam sozinhas, cadeiras se arrastavam e as crianças reclamavam que suas cobertas eram arrancadas enquanto dormiam. Os vizinhos, Vic e Peggy Nottingham, foram chamados para ajudar e confirmaram. Eles também ouviram as batidas misteriosas nas paredes. Desesperados, os Hodgson fizeram o impensável e chamaram a polícia. Quando os oficiais chegaram, esperavam encontrar alguma brincadeira infantil. Mas o que viram foi algo que até hoje consta nos relatórios oficiais. A policial Carolyn Hips relatou que uma cadeira se moveu sozinha, de forma lenta e constante, atravessando o chão da sala. Sem fios, sem manipulação aparente. Hips declarou mais tarde: "Não encontrei explicação racional. A cadeira simplesmente se moveu diante de nós." O caso chamou a atenção da imprensa local, que passou a acompanhar cada novo evento, transformando um simples relato familiar em um fenômeno público. Foi então que dois homens entraram em cena: Maurice Gross e Guy Lyon Playfair, ambos membros da Society for Psychical Research, uma organização britânica dedicada ao estudo de fenômenos paranormais. Maurice havia perdido sua filha recentemente em um trágico acidente e via, no caso de Enfield, uma forma de compreender melhor a vida após a morte. Por meses, ele e Playfair instalaram gravadores, câmeras e sensores pela casa. No total, registraram mais de 200 horas de gravações, dezenas de fotos e anotações detalhadas. E os resultados? Eles foram assustadores. Uma das manifestações mais perturbadoras envolvia Janet Hodgson. Durante as sessões, a menina parecia entrar em transe. Sua voz mudava, tornando-se rouca, gutural, quase inumana. Dizia-se chamar Bill Wilkins, um homem que, segundo a voz, havia morrido anos antes naquele mesmo local após sofrer uma hemorragia no cérebro enquanto dormia em uma poltrona. As gravações mostram Janet falando por longos períodos sem mover os lábios, como se algo realmente falasse através dela. A equipe fez testes rigorosos para comprovar se poderia ser fraude, colocando água na boca da menina, amarrando lenços sobre seus lábios, e a voz continuava ecoando.
Mais tarde, um homem chamado Terry Wilkins confirmaria que o espírito que se apresentava como Bill realmente correspondia ao seu pai, morto nas mesmas circunstâncias narradas pela voz. Com o passar das semanas, os fenômenos aumentaram de intensidade. Brinquedos eram arremessados contra as paredes. Pequenos incêndios se acendiam e se apagavam sozinhos. Objetos desapareciam diante das câmeras. E, o mais assustador de tudo, Janet parecia levitar. Há fotografias tiradas no exato momento em que a menina é vista flutuando a alguns metros do chão, com o corpo rígido e os olhos arregalados. Muitos acreditam que ela apenas pulava da cama, mas as expressões de pavor e o ângulo de sua postura levantam dúvidas até hoje. A família não conseguia mais dormir. Peggy ouvia passos, gemidos e risadas durante a madrugada. Os vizinhos começaram a evitar a casa. A própria imprensa, que no início duvidava, passou a tratar o caso com extrema cautela. Como todo caso paranormal, o poltergeist de Enfield dividiu opiniões. Alguns investigadores sugeriram que tudo poderia ser uma elaborada farsa das meninas, buscando atenção. Outros afirmavam que era uma histeria coletiva, causada pelo estresse e pelo luto de uma família desestruturada. Mas havia detalhes difíceis de ignorar. As batidas gravadas em fita, que seguiam padrões inteligentes, respondendo perguntas, as testemunhas externas, incluindo policiais e jornalistas, e o fato de que os fenômenos persistiam mesmo quando as meninas estavam ausentes. Um fotógrafo do Daily Mirror relatou que uma peça de Lego voou e o atingiu no rosto, deixando uma marca. Outro investigador descreveu ter visto uma cama tremer violentamente sem que ninguém a tocasse. O que quer que estivesse ali parecia se alimentar do medo e não queria ir embora. As gravações de áudio feitas por Maurice Gross mostram momentos de tensão extrema. Em uma das fitas, é possível ouvir Janet gritando enquanto uma voz masculina responde: "Esta é a minha casa." Em outra, uma série de batidas ritmadas surge como se alguém estivesse socando as paredes, porém não havia ninguém no cômodo. Os sons eram tão fortes que vizinhos chegaram a chamar a polícia, pensando tratar-se de vandalismo. Com o tempo, os fenômenos começaram a se concentrar unicamente em Janet. Ela era atirada da cama mordida e até estrangulada por uma cortina sem que houvesse vento. Médicos e psicólogos chamados para examiná-la afirmaram que não encontraram sinais de doença mental. O que quer que estivesse acontecendo desafiava qualquer explicação científica. Em 1978, o caso chegou aos ouvidos de Ed e Lorraine Warren, famosos investigadores paranormais norte-americanos, conhecidos pelos casos de Amityville e Annabelle. Eles visitaram a casa e ficaram impressionados com a energia que sentiram. Lorraine descreveu o ambiente como infestado por uma presença maligna, enquanto Ed afirmou que o caso de Enfield era um dos mais poderosos fenômenos demoníacos que já havia testemunhado. Embora sua participação tenha sido breve, os Warren registraram suas impressões, que anos mais tarde inspirariam o filme Invocação do Mal 2. Mas mesmo os especialistas mais experientes pareciam impotentes diante do que ocorria naquela casa. Após meses de caos, o caso começou a enfraquecer gradualmente. Os eventos se tornaram menos frequentes, as vozes desapareceram e a casa voltou ao silêncio. Janet, agora adolescente, parecia finalmente livre, mas trazia marcas psicológicas profundas. Anos depois, ela relataria: "Algumas coisas eram reais, outras nós inventamos, mas não tudo, nunca tudo." Essa frase se tornaria símbolo da dualidade do caso Enfield. Mesmo admitindo pequenas fraudes, provavelmente influenciadas pela pressão da mídia e dos investigadores, Janet manteve firme a convicção de que algo além da compreensão humana realmente aconteceu.
Peggy Hodgson permaneceu na casa até sua morte em 2003, afirmando até o fim da vida que o que viu e ouviu era real. Os novos moradores, embora discretos, também relataram sensações estranhas, barulhos inexplicáveis e sonhos perturbadores. O caso do Poltergeist de Enfield continua sendo um dos mais estudados, debatidos e controversos da história paranormal. Cientistas, parapsicólogos e céticos ainda analisam as evidências. As gravações das vozes, as fotografias das levitações, os relatos das testemunhas, todos coexistem em um limbo entre o real e o impossível. Alguns dizem que o fenômeno era uma manifestação da mente humana sob extremo estresse, uma forma de psicocinese inconsciente. Outros acreditam que forças malignas realmente se apossaram daquela casa, alimentadas pelo sofrimento e pelo medo da família. Mas a verdade permanece oculta, como se a própria casa da Green Street guardasse um segredo que se recusa a ser revelado. Hoje, o endereço 284 Green Street ainda existe. Por fora, parece apenas uma casa comum, pintada, reformada, tranquila. Mas há quem diga que, em certas noites, ainda se ouve o eco distante de uma risada rouca e o som de algo pesado se arrastando no escuro. Se essa história fez você sentir um arrepio, imagine o que mais o desconhecido pode esconder. Deixe o like neste vídeo, compartilhe com seus amigos que amam o sobrenatural e inscreva-se agora no canal Mistérios Sombrios para não perder nenhuma das nossas explorações. Ative o sino das notificações para continuar desvendando comigo o que está além do véu da realidade. Muito obrigado por assistir e até a próxima.